Pessoal, bom dia, paz do Senhor, uma manhã de bênçãos para vocês nessa sexta-feira e essa breve mensagem possa servir como renovo, fortalecimento, consolo e encorajamento para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas nessa manhã. Quando eu vejo o texto de Jó, e é claro, quando observamos essa história tão intensa, uma provação tão grande, mas o personagem Jó, e ele vivia no período dos patriarcas, ele era alguém que oferecia sacrifício pelos seus filhos, pela sua família, e aqui, abrindo um parêntese, que oferecer sacrifício seria semelhante a orar pelos familiares, a orar pelos filhos. Ele estava ali sempre colocando a sua família diante do Senhor. Ele era o homem mais rico do Oriente, ele era um homem que tinha de tudo. A sua vida era uma vida confortável, era uma vida boa, devido a toda essa prosperidade que Jó tinha. E nós sabemos que, de repente, o que ele mais temia sobreveio. Ele perdeu tudo que ele tinha, e ele perdeu quem ele mais amava. E o texto de Jó, lá no capítulo 3, no versículo 25, Jó ele fala exatamente isso. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. E é interessante porque todos nós, claro, a gente não vive uma vida pensando na pior possibilidade das coisas. Nós não vivemos uma vida assim. Nós vivemos a vida esperando que as coisas aconteçam, de uma maneira a ser uma bênção, nos favorecer, a acontecer o melhor. A gente espera realmente que aconteça o melhor, não que aconteça o pior. Porém, as coisas acontecem, e infelizmente nem tudo sai do jeito que a gente gostaria que saísse. E, além disso, às vezes realmente acontece aquilo que a gente mais tem medo. Quantos processos se iniciam na nossa vida são processos que era justamente aquilo que a gente sempre temeu que acontecesse. Um processo de divórcio, um processo de tratamento de uma doença incurável aos olhos humanos, um processo de demissão de um trabalho, fim de uma carreira construída ao longo de anos. Ninguém espera, Ninguém deseja, e às vezes dentro do nosso coração está lá o medo disso acontecer. E, fala a verdade, a gente pensa que sempre vai acontecer na casa do lado e nunca na nossa, mas infelizmente, que eu não vou generalizar, e graças a Deus que não há como generalizar, porque não é na casa de todo mundo que vai acontecer, que assim seja, mas infelizmente às vezes acontece conosco. Infelizmente às vezes as coisas se levantam e aí traumas são criados, feridas são abertas e é necessário ter todo um reparo. Eu observando assim, quando as coisas acontecem de uma maneira tão ruim, quando vivemos desertos de provação, é natural que nós queiramos que as coisas sejam resolvidas de uma maneira, vamos dizer assim, externa, que as circunstâncias sejam mudadas. Mas nós, às vezes, não temos uma ideia, mensuramos, seria a palavra correta, ou seja, não conseguimos ter ideia do tamanho do estrago que essas coisas promovem dentro de nós. E o quanto que precisamos de reparo. Eu acho que esse é um dos pontos mais negligenciados, que são mais deixados de lado quando se passa por uma provação. O quanto eu preciso ser reparado. O quanto eu preciso ser consertado. Eu não estou falando de erros. Porque quando fala assim, ser reparado, ser consertado, há uma tendência de pensar logo em pecado, em erro. Não estou falando disso. Eu estou falando de traumas, eu estou falando de feridas, eu estou falando de mágoas, eu estou falando de sentimentos que estão dentro do coração. Por conta de tudo aquilo que aconteceu. Então o reparo ele vem dentro disso. E essas coisas, essas feridas, esses traumas, essas coisas, isso são sim impedimentos, empecilhos, para que não consigamos avançar, para que a gente não consiga ir além.
E às vezes o processo está emperrado, não é porque Deus não está ouvindo, não é porque você não está orando, não é por causa de nada disso, é porque realmente não houve uma mudança. Tem algo quebrado dentro de você e não está sendo transformado. Tem algo quebrado na sua personalidade, tem algo quebrado na sua estrutura quanto pessoa, quanto, eu não vou dizer nem quanto servo de Deus, quanto homem ou mulher de Deus. Estou falando quanto ser humano. Porque essas coisas quebram mesmo. Essas coisas, elas nos quebram lá dentro, no mais profundo da nossa estrutura. E às vezes está quebrado lá e você acha que Deus não está te abençoando porque não é o tempo. Deus não está te abençoando porque não está ouvindo. Deus não está te abençoando porque você está orando pouco. Aí você começa a orar como se tudo dependesse daquilo. E não é só isso. E tá ali, o problema tá dentro de nós. Tá quebrado. Precisa de reparo. Precisa de mudança. Só que é uma condição nossa. Nós temos essa tendência a entrar num estado de negação para nós mesmos. De contar para nós uma coisa que não é uma verdade. Quer ver uma verdade que não era uma verdade que eu carregava comigo? Duas, na verdade. Duas coisas. Que eu tinha perdoado alguém que me feriu no passado e que eu estava curado de feridas que foram causadas, dessas feridas que foram causadas. Eram duas mentiras. Eu demorei a reconhecer, eu demorei a realmente dar o braço a torcer e ser sincero comigo mesmo. Chegar à conclusão de que eu não tinha perdoado como eu achava. Na verdade, eu não tinha perdoado, porque eu falava de coisas que tinha sido feito, então aquilo dali mostrava o que estava dentro do meu coração. Então a boca fala daquilo que está cheio o coração. Note no que você fale, repare quando você começa um assunto, o que você fala, onde você sempre vai, qual é o ponto que você sempre volta do passado. Então eu não tinha perdoado como eu achava que eu tinha, é uma coisa que eu percebi. E a outra, eu não estava curado, e eu achava que eu estava 100% curado. Na verdade, irmãos, todos nós temos um percentual de cura ainda a receber. Ninguém está 100% curado. Todo mundo tem uma outra coisa ali que tem que ser curada. Então, quanto antes entendemos essa condição, é uma condição de todos nós praticamente, melhor é para avançarmos. Então, às vezes o processo está emperrado por causa disso. Porque o foco está muito longe, o foco está numa outra coisa, está numa outra pessoa, o foco não está, né? Ah, mas meu foco está no Senhor. Tá, que ótimo que está no Senhor, mas tem que estar em você também. Tem que estar em você também. É simples. Eu sempre dou o exemplo de Pedro, né? Porque Pedro era complicado, como eu sou, como todos nós. Pedro era espontâneo até demais, né? E aí ele chega para Jesus e ele fala assim: e João? Tipo, ele tava querendo saber o que ia acontecer com o João. O que vai acontecer com o João? E Jesus fala para ele, basicamente Jesus ele fala assim, ele fala algo meio complicado de entender, né? O que importa é que ele fique até que eu venha, segue-me tu. Mas ele tá dizendo assim: rapaz, deixa João. Foca em você. Queira saber o que eu vou fazer na sua vida. O que você precisa que seja mudado. É isso, às vezes a gente tá preocupado com o João. O que vai acontecer lá de errado, de certo. Essa necessidade, essa sede de ver mudanças, às vezes na vida dos outros. E eu vou te falar, hein? E às vezes mudanças ruins. A gente quer ver as coisas dando errado para se sentir justiçado. Cuidado com isso. O que eu mais temia me sobreveio. E o que eu me receava aconteceu. Mas Jó soube entender. Ele soube aguardar. E sobretudo ele soube entregar ao Senhor a vida dele, para que houvesse um reparo, para que houvesse uma reconstrução. Deus quer te reconstruir. Mas pare de negar algumas coisas para si mesma, para si mesmo. Deus quer te reconstruir, mas reconheça que tem coisa quebrada aí dentro, que precisa ser refeita. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa sexta-feira. A paz do Senhor Jesus.